Antes de começar a aula, vou lhe dar apenas alguns recados, prometo que vou ser bem breve. O primeiro recado é: baixe meu livro de circuitos. O link está na descrição do vídeo e não é necessário nem mesmo cadastro. Basta você clicar no botão de download e começar a fazer uso do livro imediatamente. Esta aula foi gravada ao vivo e eu exploro, dentro do universo dos circuitos em corrente contínua, os teoremas de Thevenin e de Norton. Eu fiz a separação em duas partes, sendo que a primeira parte, que você verá daqui a pouquinho, vai tratar do teorema de Thevenin, mas para encontrar o equivalente de Thevenin, nós vamos utilizar a análise nodal e o conceito de supernó. Se você tem interesse nesses tópicos, mas quer somente as aulas específicas sobre esses tópicos, eu coloco links na descrição do vídeo para aulas específicas no qual eu trato somente do teorema de Thevenin, somente da análise nodal e somente do supernó. A aula que você verá daqui a pouco vai tratar de tudo isso junto, o que obviamente é mais interessante, mas pode não ser do seu interesse. Inclusive, toda a teoria é explicada durante a solução de um exemplo. Isso mesmo, nós temos um exemplo que, inclusive, a parte que é variável no circuito, ora consome potência, ora fornece potência. E o teorema de Thevenin e o teorema de Norton continuam sendo aplicáveis nesse caso. E estes casos existem no mundo real. Afinal de contas, dispositivos como motores, eles podem funcionar temporariamente em modo geração, porque eles podem, durante a frenagem, fornecer potência elétrica para o sistema elétrico. Sem mais delongas, desfrute dessa parte 1 e depois eu discuto mais a respeito da parte 2, que é um outro vídeo. Mas vamos para o problema que nós queremos resolver. Calcule as potências das cargas conectadas nos terminais indicados em azul. Eu tenho então esse circuito, aqui os terminais indicados em azul, e aqui eu tenho uma carga que foi chamada de carga 1. A primeira pergunta que você pode estar se fazendo aqui, falou carga, mas tem uma fonte de tensão. Pronto, já começamos aqui a tratar de coisas peculiares. Eu quero te lembrar que uma fonte de tensão não significa dizer que ela só fornece potência, uma fonte de tensão pode consumir. Então vamos lá, vamos utilizar quem? O teorema de Thevenin. E agora a gente precisa estudar um pouquinho sobre a teoria do teorema de Thevenin, empregando o teorema de Thevenin. Como é que a gente faz para utilizar o teorema de Thevenin? Eu separei aqui 4 passos que são infalíveis para você não errar mais o teorema de Thevenin. Neste caso, não é aquele passo a passo da internet que dizem que dão, que sempre funciona. Esse sempre funciona mesmo para o caso específico de termos fontes não controladas. Só uma coisinha, vamos trabalhar hoje com fontes somente não controladas. Primeiro passo, você vai identificar os terminais a partir dos quais você quer fazer a simplificação. Professor, isso é desnecessário, os terminais foram dados. Sim, foram dados aqui. O mundo real não funciona assim. O mundo real, muitas vezes, é você que tem que identificar quais são os terminais. Então, vamos exercitar isso aqui. Este é o primeiro passo que utilizaremos hoje. O segundo, separar a parte do circuito a ser simplificada e calcular a tensão nos terminais identificados na etapa 1. Esta é V de Thevenin, esta é a tensão de Thevenin. Depois de você identificar os terminais que você quer fazer a simplificação, vai sobrar um circuito do lado esquerdo e outro do lado direito. Um de um lado, outro do outro. Um em cima, outro embaixo, não sei. 2 circuitos. Você precisa ter em mente qual é o circuito que você quer simplificar. Aí você, mais uma vez, vai dizer: não, professor, está na cara qual é que eu quero fazer. Não dá para ver que é isso aqui? Isso é aqui, nesse exercício de circuitos elétricos. No mundo real, às vezes, os 2 circuitos que estão em cada um dos lados são igualmente grandes. E, às vezes, só quer simplificar um. Então, você não sabe, a priori, olhando um complexo e outro complexo, qual dos 2 complexos você quer reduzir. Então, você precisa separar o circuito que você quer simplificar para trabalhar com ele. Segundo passo. E nesse segundo passo, a tensão nos terminais desse circuito que você quer simplificar, você deve calcular. Essa tensão é a tensão de Thevenin. Nós faremos aqui o exercício e utilizaremos esses passos desse modelo. O terceiro passo, fiquei aqui na frente, é calcular a resistência equivalente de Thevenin, ou R de Thevenin. É a resistência nos terminais do circuito a ser simplificado, aquele que você separou com as fontes desligadas. Então você desliga as fontes. O que é desligar as fontes? É pegar as fontes de tensão e substituir por um curto-circuito, ou curto-circuitar as fontes de tensão, e as fontes de corrente você substitui por um circuito aberto. Então, desligar as fontes significa fazer estas substituições que nós faremos aqui também na aula de hoje. Aí vamos por 4 passos.
nós vamos desenhar o circuito equivalente de Thevenin e utilizá-lo no lugar do circuito original. Este é o circuito equivalente de Thevenin que você vai encontrar. Então, no final das contas, o que você quer é sair de um circuito complexo. Não importa o quão complexo ele seja, desde que ele seja um circuito linear, que é o que você trabalhará nas disciplinas de circuitos e quando você utilizará isso aqui também até em sistemas elétricos de potência, entre outras aplicações mais, como máquinas elétricas também a gente utiliza Thevenin. Em eletrônica também já fica um pouco mais difícil, porque tem muita não linearidade, mas quando surgir a linearidade, você vai utilizar isso aqui. É você substituir aquele circuito complexo por isso, utilizando esses 4 passos. Esses 4 passos funcionam? Funcionam, e eu vou te mostrar isso agora. Vamos lá. O que é que nós queremos? Resolver esta questão aqui, ó. É isso aqui que nós queremos resolver. Vamos fazer esses passos e resolver essa questão, e vamos ver que ela é muito mais complicada do que se aparenta aqui, porque você deve estar achando que está simples, mas você vai ver que tem coisa cabeluda aqui, e eu vou te explicar no meio do caminho. Identificar os terminais a partir dos quais você quer fazer a simplificação. Este caso é simples, os terminais são este e este, que a gente vai marcar como A e B. Eu vou só deixar aqui liso, porque eu tenho depois sem marcações, porque depois eu tenho uma figura que nos ajuda a fazer melhor. E aqui eu tenho um passo 2. Qual é o passo 2? Separar a parte do circuito a ser simplificada e calcular a tensão nos terminais identificados na etapa 1, aqueles A e B. Esta é a tensão de Thevenin. Vamos então para esse circuito que eu falei que eu tenho aqui, ó, mais organizado. Pronto, aqui são os passos 1 e 2. Qual é o passo 1? É identificar os terminais, que eu vou chamar de A e B. Foi o primeiro passo. O segundo passo qual é? Calcular a tensão VAB, que ela é a própria tensão de Thevenin. Pronto. Meu problema já começou a andar. Estou no passo 2. Agora, começa a ficar complicado. Eu vou começar utilizando o método de análise nodal, análise de nós. Eu vou escolher um nó de referência, segundo como o método manda. Vou escolher esse aqui. Está na cara que a gente escolheria esse aqui, porque a gente faz isso habitualmente, pega lá o de baixo. Ah, professor, posso escolher qualquer outro? Você pode. Se você quiser, você faz isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui, provavelmente o que vai ter é somente trabalhando um pouco diferente, porque você vai ter que encontrar as tensões relativas a esse nó. Escolhi aqui, ó, esse nó como sendo de referência. Agora eu tenho que escolher os nós que eu vou trabalhar para poder fazer o cálculo das correntes que entram e saem desse nó. Então, vou escolher aqui, ó, este nó que eu vou chamar de nó 1, este nó que eu vou chamar de nó 2, e este nó que eu vou chamar de nó 3. Vou expressar algumas correntes aqui. Aqui eu vou ter de fazer uma pesca só para que eu garanta que eu bote a marcação conforme os números que eu mesmo defini. Aqui eu quero garantir que eu tenha coerência com a minha solução anterior. O que é que eu devo fazer na análise nodal? Basta escrever as equações das correntes de cada um dos nós e no final das contas eu pego essas 3 equações, tenho 3 incógnitas, resolvo meu sistema, que nós vamos resolver com auxílio do computador. Eu esqueci de falar a vocês, mas a gente vai utilizar software. Eu não vou ficar fazendo pequenas contas aqui. Ou melhor, já vou fazer um monte de pequenas contas, mas na hora de resolver o sistema linear, vamos para um software. Vamos lá. Eu tenho de fazer... Ah, só um comentário adicional, que é uma dúvida natural que você teria. E tem que ter. Isso aqui é um nó. E isso aqui também é um nó. Ah, professor, não é um nó. É um nó, sim. Um nó é uma ligação entre 2 ramos. Então, isso aqui é um nó. Por que eu não marquei isso aqui, por exemplo, com o nó 4, isso aqui com o nó 5? Porque são nós que não serão essenciais para a solução. Então, eu poderia sim marcar e ter 5 nós e 5 equações. Mas esses 2 me darão coisas óbvias, como uma corrente que entra igual a corrente que sai. Se eu tenho uma, eu tenho outra. Então, perde um pouco o sentido para a solução do sistema. Por isso, eu escolhi somente esses nós, que são os nós essenciais para esta solução. Escolhi apenas esses 3. O que é que eu quero? Escrever as equações de tensão, de corrente para esses nós. Aqui me surge um problema. Sabe qual é? Eu vou expressar I1, a corrente I1, como sendo V1. Vale a pena fazer isso aqui também, ó. Vou fazer a marcação aqui em verde, ó. Aqui a tensão mais menos V1. Por que mais ou menos V1? Porque eu tenho que botar a tensão do nó em relação ao nó de referência. Aqui, ó, mais
menos V2. E aqui, mais, menos V3. As equações que eu vou encontrar das equações de nós me darão tensões como resultados. Eu vou expressar I1 como V1 sobre 1. Joia, V1 é uma variável que eu quero. Eu vou expressar I3 como função da resistência de 3 ohms e também da tensão de menos 50 e da tensão V3. Daqui a pouco eu faço. Só que agora eu preciso expressar também I2 em função dessas duas tensões que estão aqui, ó, nos dois terminais. Aqui tem V1, aqui tem V2. E eu não consigo fazer isso de forma clara. Por que motivo não consigo fazer isso de forma clara? Porque no final das contas eu tenho uma fonte de tensão entre duas malhas, entre dois nós, desculpe, e não consigo expressar essa corrente variando em função de uma tensão que é fixa, porque isso é uma fonte de tensão ideal. Não importa o valor de I2, V é sempre igual a 100. Então eu não consigo expressar I2 em função da tensão que eu tenho ali. E isto é um problema. Por isso surge o chamado supernó. O supernó é você fazer a consideração de que quando você tem uma fonte de tensão entre dois nós, você considera estes nós como sendo um só. Isto aqui é o supernó que a gente vai fazer uso neste momento. Então pronto, eu tenho agora dois nós, que é um supernó e o nó 3, mas eu continuo tendo, na prática, a necessidade de três equações para resolver V1, V2 e V3. Aqui entra a análise do método por supernó. Vamos só escrever aqui o que a gente vai fazer para fazer a análise do método supernó. Para resolver o problema utilizando o supernó, a gente vai, item A, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no supernó. E no item B, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões numa malha que envolva a fonte de tensão que virou supernó ou o próprio supernó. Pronto. Vamos resolver então nosso problema utilizando aqui o supernó. Vamos então para o item A. Vamos então para o item A. Para o item A, aplicar a lei de Kirchhoff no supernó. Eu tenho aqui as correntes que saem. Quem é que sai? O somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Vou fazer isso aqui, ó. Qual é o somatório das correntes que entram no supernó? Eu indiquei aqui todas saindo. I1 sai, I3 sai, I4 sai e I5 sai no supernó. Então, o somatório das correntes que entram é igual a zero. O somatório das correntes que saem é o que eu acabei de dizer. I1, I3, I4 e I5. I1 mais I3 mais I4 mais I5. Eu preciso escrever essas equações de corrente em função das três tensões V1, V2 e V3 que eu preciso encontrar no método de análise nodal. Então, vamos fazer isso. Vou escrever I1, I2, I3, I4 e I5 e boto igual a zero depois para ficar mais elegante. Quem é I1? I1 é fácil. É a tensão V1 sobre a resistência de 1 ohm. É V1 sobre a resistência de 1 ohm. Quem é I3? Preste atenção em mim agora, viu? I3 é essa corrente aqui. Essa corrente tem de ser representada em função das tensões. Então, ela vai ser a tensão inicial, ou pronto, fica melhor, a diferença de tensão nesse ponto, em relação a esse ponto, sobre a resistência de 3 ohms. A queda de tensão nessa resistência sobre o valor da própria resistência. A tensão aqui nesse terminal é o próprio V1. Então, é V1 menos a tensão nesse terminal aqui. Que é a tensão nesse terminal? Menos 50 volts mais V3 até chegar ao nó de referência, porque é sempre em relação ao nó de referência. Então, a tensão neste ponto aqui é menos 50 mais V3. Pronto, é V1 menos 50
volts mais V3. Tudo isso sobre 3, que é o valor da resistência em questão. Agora eu vou atrás de I4. Quem é I4? V2 sobre 2 ohms. Mais V2 sobre 2 ohms. Mais I5. Quem é I5? I5 é V2, neste ponto, menos V3, neste ponto, sobre 4 ohms, que é o valor da resistência. V2 menos V3 sobre 4. Que é igual a zero. A gente precisa organizar essa equação aqui. Aqui eu vou tirar o MMC. O MMC disso aqui vai ser 12. 12 sobre 1 dá 12. E aqui então dá 12V1. 12 sobre 4 dá igual a 12 sobre 3, desculpe, dá igual a 4. Então aqui fica 4, que vai multiplicar. Aqui eu tenho menos 50, menos com menos 50. Então eu vou ter, na verdade, V1. Aqui eu vou ter mais 50. E aqui eu tenho menos ou mais do V3. Então eu vou ter menos V3. Só deixar já mais organizado. Aqui 12 sobre 2 dá 6. Então eu tenho 6 V2. 12 sobre 4 dá 3. Então aqui eu tenho 3 V2 menos V3 é igual a zero. E obviamente cai fora aqui este 12. Vamos organizar essa equação para deixá-la bem elegante. Em V1 só tenho aqui o 12. Não, tem um 12 e tem um 4 aqui também, ó. Tem um 12 e tem um 4. Então, eu tenho 12 mais 4, V1. Então, eu tenho 16V1. 16V1. Em relação a V2, eu tenho 6 e aqui 3. Então, eu tenho mais 9V1. 9V2, desculpe. Em relação a V3, eu tenho 4 menos 4, isso não é negativo, e aqui menos 3. Então, eu tenho menos 7 V3. E aqui eu tenho 4 vezes 50, que vai dar 200. Passa para o outro lado, menos 200. Esta equação aqui eu vou chamar de equação 1, porque já é uma equação do meu sistema. Já tenho a primeira equação do meu sistema. Agora eu vou atrás da segunda equação do meu sistema. Note, o supernó é o nó 1 e o nó 2 juntos. Então precisava de duas equações. Essa eu tirei por nó de análise nodal. Agora eu sou obrigado a utilizar a lei de Kirchhoff das tensões para encontrar a segunda equação do supernó, já que ele engloba o nó 1 e o nó 2 e eu tenho que ter desses nós duas equações. Vamos lá. Eu só deixar explícito aqui. O que é que o método diz? Aplicar a lei de Kirchhoff das tensões numa malha envolvendo supernó. Vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões numa malha envolvendo supernó. Por exemplo, posso aplicar aqui, ó. Por exemplo, posso aplicar aqui, a lei de Kirchhoff das tensões numa malha envolvendo supernó. Lembrando que, vou nem fazer a marcação dessa corrente, que você deve aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, mas deve ficar atento ao fato de que o que você quer é representar em função das tensões V1, V2 e assim vai. Então, vamos lá. Se eu faço análise dessa forma como eu estou dizendo, então eu primeiro passo por menos V1, depois eu passo por mais 100, depois eu passo por mais V2. Então fica menos V1 mais 100 volts mais V2, que obviamente eu retorno ao ponto original, então é igual a zero. Então o item B vai ser menos V1 mais 100 volts mais V2. Esta é a equação obtida com o item B. Vou deixar aqui o item B para você olhar. Aqui, ó, o item B vai ser menos V1 mais 100 volts mais V2, que é igual a zero. Obviamente, eu vou organizar melhor. V1 menos V2 é igual a
eu passo para o outro lado, isso então fica igual a 100 volts. Está aqui organizado, esta é a equação 2. Se você tinha dúvida em relação à utilização da análise do uso do supernó, pronto. Eu tratei aqui do supernó, aqui o supernó. Mas eu não terminei ainda a minha análise nodal. Por que motivo? A minha análise nodal, ela exige que eu faça uso também do nó 3. Note, eu usei o nó 1 e o nó 2, as equações nó 1 e nó 2, utilizando o supernó. Agora eu vou diretamente para o nó 3 na condição habitual. Somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Quais são as correntes que entram? Tem o I3 aqui representado. Então entra no nó 3 I3. Entra também o I5. E o que é que sai? O I6. Aqui não tem nada porque eu abri o circuito para encontrar exatamente a tensão nesses terminais quando esse circuito estiver aberto. Então, eu tenho que I3 mais I5 é igual a I6. Deixa eu representar isso aqui embaixo. Aqui, ó, nó 3. A equação é I3 mais I5 igual a I6. É isso mesmo? I3 mais I5 igual a I6. Joia. Quem é I3? Quem é I5? Quem é I6? Não fica tão difícil, não. I3 a gente já definiu. É esta tensão menos esta sobre 3 ohms. A gente já usou antes, eu vou usar novamente. Está lá embaixo feita. I5 é fácil. V2 menos V3 sobre 4 ohms. E I6 é mais fácil ainda. Se eu tenho uma fonte de corrente com 10 amperes entrando, I6 é menos 10. Então ficou tudo fácil. Vamos lá. I3 tá fácil. I3 a gente já utilizou. O I3 está aqui, ó. I3 é V1 menos 50 mais V3. Mais I5. Quem é I5? V2 menos V3 sobre 4 ohms. I5 está aqui marcado, ó. V2 menos V3 sobre 4 ohms. É igual a I6, que é menos 10. Afinal de contas, I6 está marcada saindo, ou seja, descendo, enquanto você tem 10 subindo. Então, I6 é igual a menos 10. Tá tudo fácil. Beleza. Vou tirar o MMC para organizar essa equação. 12 novamente. 12 sobre 3 dá 4. Então, eu tenho novamente 4. Aqui é V1 mais 50 menos V3. 12 sobre 4 dá 3. Então, eu tenho 3. 3. V2 menos V3 é igual a 0. Cai fora. Vamos organizar essa equação? V1. Só tenho 4 vezes V1. Então, é 4 vezes V1 mais 3 V2. Está aqui. Agora eu tenho V3. Tenho menos 4 V3 e menos 3 V3. Então, eu tenho menos 7 V3. E 4 vezes 50 dá 200. Passo para o outro lado com menos 200. É menos 120. 12 sobre 2 e aqui, ó, menos 120. Como menos 200, então fica menos 320. Agora sim temos a equação 3. Ok. Se eu não fizesse isso, daria tudo errado. Tudo errado. O que é que nós precisamos agora? Resolver o sistema linear. Para usar o software, a gente precisa fazer também a organização desses dados de forma matricial. Vamos então organizar. Organizando. Eu tenho 3 tensões a serem encontradas. V1, V2 e V3.
Então, vamos organizar isso aí. Equação 1. 16, 9, menos 7, menos 200. Então, vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Opa, consigo, ó. Consigo deixar as duas. 16, 9, menos 7, menos 200. Quando você faz a multiplicação matricial, obviamente você faz a multiplicação de uma linha por uma coluna. Então, você faz 16V1, 9V2, menos 7V3. Opa, disse que dava para ficar, mas também aqui tem que fazer isso. Que vai dar igual a 200. Então, tá tudo certo. Fiz a primeira organização. Agora a equação 2. A equação 2 está aqui. Vai ser V1, que vale 1, V2, que vale menos 1, V3, que vale 0, é igual a 100. Agora, a equação 3. V1, 4, V2, 3, V3, menos 7, que é igual a menos 320 volts. Vamos aqui para o Scilab. Como é que a gente faz? Ah, só um comentário sobre solução de sistema matricial. Isso aqui eu posso chamar de A. Isso aqui eu posso chamar de Y. Isso aqui eu posso chamar de AX. E aqui de Y. Então, a solução do sistema vai ser x é igual a inversa de A vezes Y. Essa é a forma como a gente faz a solução. Eu parto do pressuposto que você sabe, que só está aqui relembrando, porque a aula não é de álgebra linear, né? E se não sabe, use o método que você conhece. Essa matriz aqui, ó, eu vou escrever lá, vou chamar de A, e esse vetor eu vou chamar de Y. E vou atrás do X, que são as 3 tensões. Eu não vou voltar para essa tela, porque eu tenho também a marcação aqui em outro lugar, e consigo fazer sem ficar olhando novamente. Aquela matriz A, eu tenho aqui, ela vale, tenho a primeira linha, 16, 9, menos 7. Ponto e vírgula para entrar com a segunda linha. 1, menos 1 e 0. Ponto e vírgula para entrar com a próxima. Eu dou só um espaço aqui para deixar mais organizado, mas não precisava desse espaço adicional não. 4, 3 e menos 7. Opa, saiu da tela. Esta é a matriz A. Vou deixar assim. Pronto. Aqui ela posta. Agora, o vetor que eu chamei de Y, não foi? Y é igual a menos 200, ponto e vírgula, 100, ponto e vírgula, menos 320. Por que ponto e vírgula? Porque eu preciso indicar a nova linha. Então, tenho aqui o vetor. E vamos realizar a operação de inversão. Vou dizer que x é igual a inversa de A vezes Y. Simples assim. E temos a nossa resposta. Acabou-se. Eu não quero resolver o sistema, eu queria exatamente isso aí, ó. 40 menos 60, 40V1 menos 60V2, 42,85 o V3. Vamos escrever esses valores, que são os valores que eu estava atrás. Agora eu vou analisar o circuito e verificar que eu já encontrei o VDT-Venan. Olha só. Quem é o VDT-Venan? É a tensão nos terminais A, B, que é a mesma tensão V3. Então, pronto. VAB é igual a V3 e é igual a VDT-Venan. Pronto. V3 é o próprio VDT-Venan. Posso deixar bem claro aqui, ó, que VDT-Venan é igual a VAB, que é igual a V3, que é igual... Aí deixo bem claro aqui para dar a ênfase. E o VDT-Venan, portanto, é igual a 42,86 volts. Maravilha! Achei o VDT-Venan. Resolvi o problema? Mas longe disso. Longe de resolver o problema. Deixa eu te lembrar qual é o problema.
Passei pelo passo 2, encontrei o V de Thevenin. Agora eu preciso calcular a resistência equivalente de Thevenin para poder fazer finalmente a simplificação do meu circuito e aí sim resolver o problema, porque ele não pediu o equivalente de Thevenin, ele pediu um cálculo de potência com duas cargas diferentes. Como é que eu encontro a resistência equivalente de Thevenin? Eu pego o mesmo circuito original não, desculpa, o circuito já retirado a parte que não me interessa, simplificar, somente o circuito com a parte que eu quero simplificar, melhor dizendo. E no final das contas, tenho que dar o curto-circuito nas fontes de tensão e abrir as fontes de corrente. Vamos fazer isso então. Este é o circuito aqui que eu quero simplificar. Então, eu devo curto-circuitar esta fonte e abrir esta fonte aqui. Eu tenho que redesenhar o circuito com essas fontes desligadas e encontrar a resistência equivalente em vista desses dois terminais. É isso que eu devo fazer, é isso que eu farei agora. Vamos redesenhar esse circuito com essas fontes desligadas. E documento que isso aqui, ó, é o passo 3. Aqui eu tinha uma fonte que eu desliguei, outra fonte de tensão que eu desliguei e outra fonte de corrente que eu também desliguei. Pronto. O que eu estou atrás da resistência equivalente entre os terminais A e B. Já temos mais um porém. Associação de resistências também já faz parte da aula de hoje. Sempre que tem Thevenin, tem isso, né? Como é que eu encontro a resistência equivalente vista por esses terminais aqui? A primeira coisa, eu tenho uma resistência que está solta. Solta no sentido de que não há possibilidade de passagem de corrente por ela, porque ela está com um dos terminais completamente abertos. E a resistência aqui é de 5 ohms. Se nenhuma corrente flui por ela, ela não tem como influenciar na resistência equivalente. Porque no final das contas, a resistência equivalente é uma que permite a modelagem por uma única resistência da potência consumida por todas as outras. Nenhuma potência vai ser consumida por essa. Então essa cai fora da ilustração. O que é que eu noto também? De forma explícita, eu noto que I1 e I2 estão em paralelo. Se estão em paralelo, deixa eu fazer logo essa conta. Se estão em paralelo, se 1 ohm está em paralelo com 2 ohms, então, posso dizer que eu posso fazer a conta pela multiplicação pela soma. 2 sobre 3 ohms. Vamos continuar, então, redesenhando esse circuito para simplificá-lo. Vou redesenhar da seguinte forma. Então, aqui eu continuo tendo os terminais A e B. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho mais duas resistências que eu identifiquei como sendo em paralelo. Essas duas resistências também estão em paralelo. Então, posso perfeitamente dizer 3 ohms está em paralelo com 4 ohms. Multiplicação pela soma. 3 vezes 4 dá 12. Multiplicação pela soma, já botei aqui a própria soma. A soma é muito fácil, né? Aqui é 4. Ó. Multiplicação pela soma. 3 vezes 4 dá 12. 3 mais 4 dá 7. 12 sobre 7 ohms. O que é que eu quero agora? Resolver esse circuito mais simples ainda. Aqui eu tenho o 2/3 de ohms. E aqui o 3 sobre 4 que virou o quê? 12 sobre 7 ohms. 12 sobre 7 ohms. E aqui eu tenho os terminais A e B. Para simplificar o circuito, basta fazer a associação em série deles. Esses dois aqui estão em série. A corrente que flui por um é a mesma corrente que flui pelo outro. Então, eles estão em série. Eu posso fazer a soma. R, vista dos terminais A e B, que vai ser a própria resistência equivalente de Thevenin, é igual a 2/3 mais 12 sobre 7. MMC dá 21. 21 sobre 3 dá 7, então aqui dá 14. 21 sobre 3 dá 3, aqui dá 36. Então eu tenho 50 sobre 21. A e B, posso dizer que isso aqui vale 50 sobre 21 ohms. Joia! Já tenho aqui o meu R de Thevenin. Vou deixar bem explícito aqui, ó. R de Thevenin, portanto, é igual a 50
sobre 21 ohms e posso dar aqui ó, o devido destaque. Este é o passo 3. Quero te lembrar do problema que a gente está resolvendo. Se eu não te lembrar, você foge, somente foge. Aqui é só mais uma etapa, o cálculo da resistência equivalente. Agora eu posso pegar o meu circuito, substituir aquele circuito todo, que na verdade é isso aqui, somente por uma fonte de tensão em série com uma resistência e utilizar esse circuito inteiro, na verdade, por um substituto, que é esse aqui mais simples. E por que eu fiz isso? Porque agora eu vou precisar acoplar as duas cargas que eu quero estudar a potência nelas. Era esse o objetivo desde o começo, estudar a potência nessas duas cargas. Lembre-se do enunciado, calcule as potências das cargas conectadas nos terminais indicados em azul. Pronto! Agora eu vou para o passo 4. No meu passo 4, ó, eu posso escrever isso aqui, ó. E a tensão de Thevenin que a gente encontrou vale 42,86 volts. 42,86 volts. Isto aqui, eu tenho que deixar claro, é o equivalente de Thevenin. Vamos então agora, finalmente, resolver o problema. Vou pegar o equivalente de Thevenin e desenhar para dois cenários. Vamos fazer essa conta, 50 sobre 21, que é que o R de Thevenin é igual a 50 sobre 21. Só isso aqui, ó. 2,38. Isso aqui é igual a 2,38. 2,38. E aqui eu vou botar 2,38 também. Para a carga 1, eu tenho, portanto, e agora sim, eu posso colocar a carga. Vou fazer aqui, depois vou subir para você ver que eu coloquei certo. Mais menos 30 volts e aqui 1 ohm. Este é o problema original. Este aqui, ó. Pronto. A carga 1 tem este valor. Depois vai ser 5 e 300. Mas primeiro vamos resolver a carga 1. E o que nós queremos? A potência da carga 1. A sua pergunta pode ser: professor, a carga 1, essa é a resistência de 1 ohm, não é? E eu expliquei lá no começo. Não é verdade. A carga 1 é a resistência mais a fonte. Vamos resolver isso aqui. Calcular a potência para este dispositivo aqui, ó. Deixar aqui para a gente conseguir calcular a potência. Como é que eu posso calcular essa potência? Bem simples. Posso indicar uma corrente e calculo essa corrente e faço a operação de cálculo de potência para a resistência e para a fonte. E somo as duas. Só isso. Aqui vou usar Dedication das tensões. Isso mesmo, mais um método de análise de circuito aqui, ó. Vamos começar primeiro começar desse ponto e depois voltar ao ponto. Então, se eu começo desse ponto, eu passo primeiro pela fonte de 42,86, menos do que eu primeiro passo pelo terminal negativo. Menos 42,86 volts, mais 2,38 I, é a tensão, mais 1 vezes I, mais 30 volts, é igual a 0. Só vou organizar isso aqui, ó. 2,38 mais 1 dá igual a 3,38 I, é igual a menos 42 mais 30 dá menos 12,86, que passa para o outro lado positivo. 12,86. E, portanto, é igual a 12,86 sobre 3,38. I é igual a... vamos fazer a conta, né? I é igual a 12,86 sobre 3,38. 3,8
Era isso que queríamos? Não, não era isso que queríamos, não. Nós queríamos a potência aqui nessa carga. Então, a potência na carga 1, potência na carga 1 vai ser igual a 1 vezes I ao quadrado, resistência vezes corrente ao quadrado, mais 30 vezes I. Por que motivo? RI ao quadrado aqui, ó. Aqui é um RI ao quadrado, que é o cálculo de potência em um elemento passivo resistivo. E aqui é V vezes I, cálculo de potência numa fonte. Isso aqui, portanto, é igual a... A gente vai fazer no software também, né? Tá ok aí, ó. Potência da carga 1 é 1 ohm vezes I ao quadrado. Opa, I ao quadrado, assim. Somado com mais 30 volts vezes I. Vezes I maiúsculo. Pronto. 128,61. 128,61. Joia. Este foi o valor para a carga 1. Conseguimos parte do resultado. Agora vamos para a carga 2, que é rápido, porque é só repetir esse procedimento aqui, ó, para a carga 2. Então, eu quero repetir esse circuito de cima, mas dá para te explicar o que é que eu quero fazer. Eu tenho de repetir esse circuito aqui de cima, só que aqui 5 ohms e aqui 300. Por que 5 ohms e 300? Porque o problema diz isso, ó. A outra carga tem 5 ohms e 300 volts. Então, vou repetir aqui, ó. O que é que eu quero? A potência aqui. Como é que eu encontro a potência? Não mudou nada. Não mudou nada. O contexto aqui é o mesmo, a corrente 2. Vou começar pela fonte de tensão de menos 42 aqui, ó. Começo daqui e termino minha análise de malha aqui, ó. Menos 42,86. É igual a zero. Só vou organizar. 5 mais 2,38 dá 7,38i. 300 menos 42,86. Tá certíssimo. Então vem aqui, ó. Opa, encontramos uma corrente negativa. E aí, meu amigo, como é que você vai lidar agora com a carga que tem uma resistência, uma fonte de tensão e uma corrente que circula por elas e ela está negativa? Quando deu positiva no cenário anterior, trate isso. É isso que a gente está aqui fazendo. Pronto, agora trate disso. Sabe como você trata disso? Da mesma forma que você fez antes. Ou que nós fizemos antes. P da carga 2 é o valor da resistência, que nesse caso vai ser 5, I ao quadrado, mais 300 vezes I. Tem nada de excepcional, não. É igual a... Aqui eu posso fazer a modificação. P da carga 2. Quem é? É a resistência de 5 ohms vezes I, o último I calculado, obviamente, e aqui 300 vezes I, que o I é negativo. Dá um enter aqui para ver o valor. Opa, menos 4.382,7. Tem alguma coisa errada? Não. Este é o valor que deu. Aqui no fim das contas, esta fonte 300 vezes um valor negativo deu um valor negativo aqui. Esse valor negativo significa dizer que a potência estava sendo fornecida, mas a própria resistência da carga estava consumindo. Então, no total, deu menos 4.382,73. Aí vem uma coisa que você pode discutir. Mas, professor, não foi dito que era carga? Por isso que eu pedi a potência na carga e não pedi a potência consumida pela carga. Porque, no final das contas, dispositivos como, por exemplo, o motor elétrico que consome potência, durante um certo instante, por exemplo, na frenagem, ele pode vir a fornecer. Ele não deixou de ser um motor porque ele está só freando, mas ele está num momento no qual ele está fornecendo. Pode acontecer isso com essa carga aí.
Pode ser que alguém fez um teste, botou uma carga e percebeu, não, essa carga aqui, em vez de consumir quanto a gente queria, está fornecendo. Não pode ser de jeito nenhum. Então está dentro do nosso contexto de encontrar coisas diferenciadas em nossa aula. Não fizemos nada de errado. Então vamos lá. Então aqui a resposta, está em verde a resposta? Está em verde. E aqui botar PC1. Eu não botei, ó, PC1. E aqui PC2 é igual a menos 4.382,87. É isso mesmo? Deixa eu olhar aqui. 73, desculpa. 73 watts. Não fizemos nada de errado, muito pelo contrário, fizemos foi tudo certo.